relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, mais uma vez. Queremos nos render em mais um culto. Amém. E ouvirmos a voz do Senhor, né? As crianças vão tomar os seus lugares enquanto os irmãos podem abrir as suas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 19, né? 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9, melhor dizendo, pode ser no 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9, né? E Elias, né? E ali entrou numa caverna. Aqueles que podem neste momento abrir as suas Bíblias. As crianças vão descer, os músicos tomaram seus lugares, né? Em reverência. A Escritura fala sobre Elias, né? Elias no Monte Horebe entrou numa caverna. Eu quero falar algo nesta noite e daquilo que nós estamos lendo, a mensagem, a festa das trombetas. Falamos bastante sobre o toque das trombetas no culto passado, né, na quarta-feira passada. Números capítulo 10. E hoje vamos falar mais um pouco, lendo ali, lembrando que eu estou lendo a mensagem, a festa das trombetas, e estudando, né, os parágrafos, como disse o profeta na mensagem a festa das trombetas. Ele mesmo disse, no parágrafo 135, ele disse que poderíamos tomar uma manhã inteira somente nestas coisas, né? Poderíamos tomar uma manhã inteira somente falando sobre a trombeta, olhando o que significa a trombeta, né? E a escritura que eu vou ler aqui fala sobre
Elias na caverna. Por que estamos lendo essa escritura? Porque essa escritura conecta a voz, certo? Essa escritura conecta exatamente a voz. Então, Elias entrou na caverna, ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhes disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Essa voz mansa e delicada que saiu, sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Nimsi, ungirá rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000 7.000. Também deixei ficar em Israel 7.000. Quem são esses 7.000? Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, aqui está, irmãos, nesse verso é o que conecta, esse versículo 18 é o que conecta essa voz mansa e delicada, né? Que fala sobre esses 7.000. E o versículo 16, que fala sobre a unção de Jeú e de Azael, né? E de Eliseu, né? E depois, você vai observar que no capítulo 20, né, nós encontramos a sequência disso, mostrando ali 3 guerras, né? Em meio a tudo isso aqui, nós vamos ler uma escritura para conectar com isso aqui também, sobre essa voz. Eu vou ser um tanto rápido, que às vezes eu quero que vocês entendam, e às vezes eu repito, mas vamos ler Apocalipse capítulo 1, que eu quero conectar a essa voz também nesta noite. Depois, aqueles que não pegarem tudo, você volta e escute. Apocalipse capítulo 1, verso 10. Está escrito assim, né? Apocalipse capítulo 1, verso 10. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Uma grande voz, como quê? Como de trombeta. Por isso que eu disse que a escritura que eu estou lendo está conectada à festa
das trombetas que estamos lendo, não está fora, né? Para que você não fique tão destonado assim, né? Então, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então vamos orar. Pai Celestial, nós oramos em reverência nesta noite, abrimos nossos lábios e estamos aqui, Pai, não para dar ao Senhor o que resta, mas queremos dar para o Senhor o que nós temos como sacrifício, vivo e agradável ao Senhor. Nós estamos num dia que nós reservamos para cultuar ao Senhor, e isso é o primeiro lugar na nossa vida, Pai. E lemos a Tua palavra nesta hora e cremos no poder do Teu Espírito vivificador sobre nós, que tem o controle de tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. O profeta fala na mensagem, as eras da igreja, na mensagem A Visão de Pátimos, das eras da igreja, na página 34, ele fala sobre a voz como uma trombeta. E ele disse assim, lendo Apocalipse capítulo 1, verso 10. Irmãos, eu vejo que, para entendermos melhor, né, as trombetas, nós temos que entender o significado dela para nós hoje. Nós vimos, estamos lendo nos cultos que, principalmente neste último culto que nós tivemos, aqueles que viram, que ouviram, nós vimos que Israel, eles eram movidos ao som de trombeta. Nós vimos que eles tinham, né, as trombetas que era feito de chifre de carneiro, que era conhecido, né, como o shofar. Esse shofar é feito, né, de chifre de carneiro. Uns, né, um chifre mais curto, né, e outros um chifre mais alongado, porém chifres de animais. E temos as duas trombetas de prata, que era feito de prata, e elas eram feitas de pratas batidas. Então tinha que pegar a prata e bater, e dando forma naquelas trombetas, e eram usadas pelos sacerdotes para mover Israel. Então, quando Moisés queria falar com todo Israel, ele também usava essas duas trombetas de prata. O toque das duas trombetas de prata juntava todo Israel diante da tenda da congregação. O toque de uma trombeta juntava os príncipes. Então, era para o ajuntamento de todo Israel, era para o ajuntamento dos príncipes, e era para guerrear, e era para também as festas. Então, nós vimos que eles tinham que entender o toque das trombetas. As trombetas de chifre de carneiro serviam para toques, né, também de guerras, também, e de batalhas, né, e outras coisas que Israel sabia para que, né, eram aqueles toques. Então, resumindo nessa noite, todo o povo de Israel sabia e conhecia o que era o toque daquelas trombetas. Quando eles ouviam o tocar, eles sabiam como se mover. Paulo usou essa expressão, né, aos Coríntios, dizendo: se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo usou isso porque Paulo estava exatamente falando, disse o profeta, sobre um soldado no exército que tem que ser treinado ao som da trombeta. Se é um som para ele atacar, se é um som para ele recuar, se é um som para eles se reunirem para a festa. Então, eles têm que ser treinados a isso. Então, nós estamos olhando que hoje, né? Hoje, nós estamos vivendo em um tempo em que estas coisas foram nos feitas como figuras, como disse Paulo. Israel natural, eles tinham
a trombeta de chifre de carneiro no natural. Eles tinham as trombetas de prata, né, batidas, que eles tocavam, e aquele som para eles, até o dia de hoje, entre eles lá, o povo de Israel, ainda, para eles ainda, né, aquele som da trombeta para eles, tanto de prata como o chofar para eles, tem o significado. Eles não cultuam, nos dias de hoje, dentro das sinagogas, ali, né, em Israel, eles têm as suas comemorações, eles têm as suas solenidades, e eles ainda tocam. Aquele som para eles tem um significado. Nós vemos que tem tanto significado, né, que espiritualmente nós olhamos em Tessalonicense, Paulo dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Então nós temos que hoje, irmãos, saber o que significa essas coisas no lado espiritual. Não tem ninguém aqui com uma trombeta de prata tocando aqui, fisicamente falando. Não tem ninguém com um chofar aqui, uma trombeta de chifre de carneiro tocando aqui. Porém, espiritualmente, nós vemos isso sendo tocado em todo lugar. Então, nós temos que saber o que isso significa. Por isso, o profeta, na mensagem A Visão de Pátimos, na página 34, ele disse que João, na ilha de Pátimos, né, disse: e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Uma voz como de trombeta. João estava no Espírito. E quando estava, viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo o seu santo poder. O futuro estava prestes a se desvelar, pois Deus estava prestes a ensiná-lo, a mostrar para João o futuro e ensinar. João não disse que era uma trombeta. Era como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta é tocada, há uma urgência nisso. Quando uma trombeta é tocada, há uma urgência nisso. É como o arauto. Como o arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo. Ele toca uma trombeta. É uma convocação urgente. O povo se reúne para ouvir. Israel sempre foi ajuntado pelo soar de uma trombeta. Vocês entenderam? Israel sempre foi ajuntado pelo quê? Pelo soar de uma trombeta. Seja ela o chofar, seja ela as duas trombetas de prata. Cada trombeta para Israel tem um significado. Cada tocar tem um significado. Aí o profeta disse: é uma convocação urgente. O povo se reúne para ouvir. Israel sempre foi ajuntado pelo soar de uma trombeta. Algo importante está próximo. Ouça a isto. Ele disse: ouça a isto. Assim, esta voz tinha a mesma urgência de apelo que tinha a trombeta. Por que João disse assim, ó: eu ouvi uma voz, uma grande voz como de um apito? Eu ouvi uma grande voz como de um tambor. Foi como de um tambor? Foi como do quê? Por que ele usou a trombeta? Entendeu? Por quê? Ele usou a trombeta. Porque o profeta disse: porque a trombeta, para eles, tem um significado. Então, ele não disse: eu ouvi uma grande voz como de um violão. Uma grande voz como de um teclado. Não, eu ouvi uma grande voz como de trombeta. Quando falou trombeta, para eles,
ele sabe que trombeta é para ajuntamento. Trombeta é para algo. Então ele procurou ouvir a voz e ver que voz é essa. A voz tinha, veja bem, uma urgência de apelo clara, e forte ela era, alarmante e despertadora. Não é uma voz, ele diz, uma voz simples. Vamos dizer assim, né? Era uma voz, irmãos. Era uma voz que falava com ele de uma forma como, irmãos, nós temos que identificar isto. O profeta disse que quando aquela voz falou com Abraão na tenda, ele estava sentado na porta da tenda, nos cavalhais de Manre, chega aqueles 3 homens, empoeirados, e aquela voz falou com ele identificou aquela voz. Ele conhecia aquela voz. Ele correu e disse para Sara preparar o alimento. Ele pediu para os seus servos, arrumem as bacias, vou lavar os pés. Quem que está aí? Elohim. Como é que ele sabia que era Elohim? Ele conhecia a voz. E aquela voz que falou com ele aí, era aquela voz que ele costumava ouvir em visão. Porque Deus falou com Abraão de várias formas. Nós vamos ver isto. De várias formas. Falou com Abraão em visão. Falou com Abraão dentro do coração dele. Falou com Abraão como de repente falou com Moisés. Aquela voz falou com Moisés na sarça, não foi, irmãos? Da sarça saiu o quê, irmãos? Uma voz. E quando aquela voz saiu da sarça, aquela voz disse: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Ele via aquela sarça que não se consumia, era um fogo. E quando aquela voz falou com ele, ele viu que aquela voz que falava com ele não era a voz de um parente. Ele sabia que aquela voz era a voz de Deus. Ele disse: eu conheço essa voz é a voz de Deus. Assim, irmãos, que aquela voz que falou com Paulo no caminho de Damasco, a mesma coisa. Derrubou ele no chão, e aquela coluna de fogo estava ali, e quando aquela coluna de fogo derrubou ele no chão, o que ele disse? Quem és tu, Senhor? Como que Paulo identificou que aquela coluna de fogo era o Senhor? Ele era escriturístico, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia que o Senhor já tinha falado com Moisés numa sarça ardente, ele conhecia que o povo de Israel já havia sido guiado por uma coluna de fogo, ele conhecia. E quando aquilo derrubou ele no chão, ele disse: quem és tu, Senhor? A voz disse: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele disse: o que queres que eu faça? Ele não ficou, irmãos, ele não ficou interrogando, mas ele disse, quando ele reconheceu a voz, ele se humilhou. A mesma coisa aconteceu com Maria. Quando o anjo falou com Maria, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Então, quando João disse aqui, o profeta disse, quando João ouviu essa voz, como de trombeta, era uma voz que tinha uma urgência de apelo, que esta voz tinha a mesma urgência de apelo que tinha a trombeta. É a mesma coisa, eu falo assim: irmão Rosemildo, pega para mim tal coisa ali. De repente, eu disse: irmão Rosemildo, não, tá bom, Rosemildo, não tem problema. Você não sabe quando que a minha voz, que tom que está, como que eu estou falando, você tem que reconhecer. Não, tudo bem, irmão Rosemildo. Mas aí você fala: olha, não faça isso. Eu preciso de tal coisa assim, assim, assim. Quando João ouviu essa voz aqui, ele falou assim: que voz, né? Eu gostei da voz, essa voz. Uma voz como de guitarra. Foi assim, irmãos?
Nossa, que voz como de harpa. Foi uma voz como de trombeta. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma voz como de trombeta. Por que ele usou o instrumento trombeta? Porque a trombeta, diz o profeta, ele disse, ele usa essa palavra aqui, ó, quando uma trombeta é tocada, há uma urgência nisso. Então, essa voz tinha a mesma urgência de apelo que tinha a trombeta. Clara e forte ela era. Clara e forte. João, ele sabia. Essa voz que falou comigo, era que falou de trás de mim, né? Aí ele fala assim, ó, clara e forte ela era, alarmante e despertadora. Oxalá possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta este dia. Que jeito, a voz de Deus como uma trombeta. Irmão, irmã, seu nome. Assim como ele chamou João, ele chama você também. Porque Lázaro ouviu uma voz. Lázaro ouviu uma voz. E quando ele chamou Lázaro da sepultura, como que ele chamou? Lázaro. Lázaro, faz o quê? Ele disse, Lázaro, sai para fora. Lázaro ouviu essa voz lá. O profeta disse que a alma dele estava indo, né? O espírito dele estava voltando para Deus. E a alma dele já estava indo nas dimensões assim, né? Indo nas dimensões. Lá, ele ouviu uma voz chamando ele de volta. Lázaro, sai para fora. Ele não estava chamando somente o corpo de Lázaro, mas ele estava chamando o Lázaro. Porque o profeta disse que nós somos o que estamos lá dentro desse corpo. Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu para fora. Lázaro ouviu a voz. E ele teve que parar assim e voltar. Imagine Lázaro indo, de repente uma voz para ele e fala para ele voltar. Ele estava indo. Como a esposa do profeta, quando ela voltou, por que ela voltou da onde que ele estava? Porque ele estava chamando. Por que você tirou eu? Por que você me chamou? Não foi isso? Quantos lembram? Sim. Amém? Por que você me chamou? Vocês estão dizendo, por que você me chamou? Estava tão bom aquele lugar. Só que agora é assim, conversou com ele e explicou. Ele voltou. Disse o profeta na mensagem, um selo, falando sobre a voz, né? Ele disse que ele fala sobre o nome, a voz mais doce que você pode ouvir nos seus ouvidos é o seu nome. Vocês lembram disso? Ele disse, a voz mais doce que você... Nas eras da igreja ele fala. Nas eras da igreja, aqui na era de Sardes. Quer ver, ó? Na era de Sardes, página 254, ele disse assim, ó, ele disse assim, ó, porém o arrebatamento não é a única chamada. Lá na segunda ressurreição, no julgamento do grande trono branco, nomes serão confessados diante do Pai e os anjos. Agora, foi-me dito por aqueles que conhecem que o som mais doce ao ouvido humano é o som do nome dessa pessoa. É o som do nome dessa pessoa. Quando fala o seu nome, ele entra diferente no seu ouvido, no sentido que nós estamos acostumados, mas se alguém fala o seu nome, ele disse, é o som mais doce. Como as pessoas gostam de ter seus nomes diante
do público. Como elas gostam de aclamação. Porém, nenhuma voz terrena jamais pronunciará seu nome tão docemente quanto a voz de Deus o fará, se seu nome estiver no livro da vida e permanecer lá para ser revelado diante dos anjos. Que dia será quando ouvimos Jesus dizer: Pai, eles confessaram meu nome diante dos homens nos dias de sua peregrinação da terra. Agora eu confessarei seus nomes diante de ti e todos os anjos celestiais. Quando você ouve essa voz te chamando, você sabe de quem é essa voz. E se essa voz vem, irmãos, como de trombeta, por isso que diz, a voz de arcanjo é a mesma voz que disse: Lázaro, sai para fora. Amém? E nós, irmãos, estamos vendo, como disse o profeta, aqui, que essa voz era uma voz clara, uma voz forte, alarmante, despertadora. Oxalá possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta. Vocês estão entendendo, irmãos? Como uma trombeta. Ah, entendi. Quando Deus chamar, quando Deus está chamando, quando Deus está falando, Ele está falando como de uma trombeta. O que é essa voz? Essa voz, irmãos, é para nós despertarmos, é para nós reunirmos, é para nós congregarmos. Amém? Agora ele disse aqui: pois é a trombeta do Evangelho, anunciando a palavra de profecia para, veja bem, nos fazer cientes de, vírgula, e preparados para, vírgula, fazer-nos, essa voz, como de trombeta está soando. Quem conhecia essa voz? Só o povo de Israel conhecia o toque das trombetas, pois era passado de geração em geração. O estrangeiro que estava ali, talvez não conhecia. Mas o povo de Israel sabia: olha esse toque para que é. Olha esse toque para que é. Esse toque de trombeta. E o profeta está dizendo: essa trombeta que está tocando hoje é a voz de Deus. Ela está chamando com voz de trombeta. O que é essa voz de trombeta? É uma voz alarmante, é uma voz despertadora, é uma voz forte. E quando ela fala, faz você parar mesmo. Se você ouvir, ela faz você parar. Por isso é que ela muda a sua vida. Por isso é que ela faz você mudar os seus hábitos. Por isso que ela faz você sair do lugar que você está, numa tumba, numa denominação, lá no mundo. Essa voz vai lá e diz: Lázaro, sai para fora. Você ouviu esta voz e você saiu para fora e veio ao encontro desta voz. Essa é a palavra nesta noite. Nós estamos com nossos ouvidos abertos para essa voz. Aí ele disse: esta voz é a trombeta do Evangelho anunciando a palavra de profecia para nos fazer cientes de. Para nos fazer cientes de. O que é cientes de? Cientes de alguma coisa. Essa voz está nos fazendo ciente de algo e preparando para algo. Amém? É como o Êxodo. O Êxodo, ele é dividido em dois. É saindo de e entrando em. Amém? Saindo e entrando. Então, o profeta disse:
essa voz tira-nos, nos faz cientes de e prepara-nos para o que está vindo sobre a terra. E nos prepara para o que está vindo sobre a terra. Nós vemos aqui, irmãos, que esta voz de Deus, disse o profeta, que possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta neste dia, pois é a trombeta do Evangelho. Por isso que eu disse esses dias para a igreja, tem as trombetas e tem a trombeta. Se tocasse uma trombeta de prata, uma só, se congregava os príncipes. Se tocava as duas, se congregava toda a congregação. Aí se o toque era retinindo, saiu do sul, saiu do norte, e assim sucessivamente. Dependendo do toque, era para se reunir para a guerra. Quando eles iam para a guerra, então eles eram treinados. Aí disse o profeta, nós temos que ser treinados. Amém? Paulo disse, se a trombeta der um sonido certo, quem preparar para a batalha? Se esta voz for uma voz incerta, quem se prepara? Ele disse, o exército vira uma confusão. Por isso que tem que ser o som certo. Porque esse som certo faz você estar ciente de e preparados para. Então, essa voz, ela fala com você. A voz falou para Saulo. Ela foi clara, não foi? Ela foi despertadora. Ela foi clara para Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo parou. Mas quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí ele disse, o que queres que eu faça? Ele reconheceu aquela voz clara, aquela voz despertadora, aquela voz forte, como de trombeta, estava chamando Saulo para levar o evangelho aos gentios. Eu estou te chamando. Você é predestinado, você é eleito. Falou para Ananias, falou para ele, vai na rua chamada direita, você vai encontrar um homem lá e ele vai te dizer o que você tem que fazer. Saulo reconheceu aquela voz, era uma voz de urgência, ele tinha que levar o evangelho. Era a hora dele parar do que ele estava fazendo, de perseguir os cristãos e começar a executar na vida dele os planos de Deus. É hora de nós pararmos e executar os planos de Deus na hora. Pararmos do que, igreja? Pararmos de fazer o que estamos fazendo aí fora no mundo. Deus quer que nós possamos ouvir esta voz como de trombeta, chamando-lhes para a batalha. Para o que temos que fazer. Pare com o que você está fazendo lá fora. Esta voz de trombeta. Observe, no dia que nós vemos aqui, em Levítico, capítulo 16, nós vemos que ali havia o ano do jubileu. Quantos lembram isso? Havia o ano do jubileu. Eu quero que vocês observem que este ano do jubileu é bem conhecido de todos nós. Mas observe como que o profeta relata para nós, que eu poderia aqui citar de cor, mas nas palavras do profeta, na mensagem Retorno e Jubileu, no parágrafo 41, o profeta relata que um homem e sua família poderiam retornar para a sua herança original se eles pudessem ouvir o jubileu. Nós vimos que eles poderiam voltar para a sua herança original se eles pudessem ouvir o jubileu. O jubileu
era um som de trombeta. Um som de trombeta literal lá. Literal. Um chifre de carneiro que era tocado a cada 49 anos. No 50º ano, tocava-se então esse chifre de carneiro. Era tocado pelo sacerdote. Era um toque conhecido entre Israel como toque de jubileu. Irmãos, todas as famílias aguardavam com ansiedade, com expectativa, ouvir esse toque de jubileu. Não somente aqueles que estavam escravos, mas aqueles que haviam perdido seus entes queridos. Havia mãe, havia pai, havia filhos, havia avós, havia netos, famílias, primos, primas, tias, que dizia: eu estou aguardando ouvir o toque da trombeta do jubileu, pois a minha mãe será libertada, pois o meu pai será libertado, pois o meu irmão será libertado, pois a minha família será libertada. Eles ficavam contando, irmãos. É que você não tem um filho preso, por isso que você não espera o toque do jubileu. É porque você não tem uma esposa presa. Se você tivesse um ente querido preso, que fosse um ente querido próximo seu, você estaria orando de noite para que ele pudesse ouvir o som da trombeta no ouvido dele. A trombeta do evangelho, que ele pudesse ouvir como o filho pródigo ouviu. O filho pródigo saiu, mas um dia, lá entre os porcos, ele ouviu uma voz: filho, volte, volte. O que era aquilo? Aquilo era uma voz como de trombeta, dizendo: chegou a hora, filho pródigo, sai para fora, larga esta vida. Quantos nessa noite desejam ouvir a voz de uma trombeta chamando? Você tivesse um ente querido. O povo de Israel, irmãos, ficava assim, ó. Que dia é hoje? Que ano é hoje? Que mês é? Que mês que é? Por que você está com esse desespero? Porque estamos próximo do ano do quê? Do jubileu. Mas o que você espera? Que meu pai seja solto, que a minha mãe seja solta, que meu filho seja solto, que o meu parente seja solto. Você esperava ouvir. Por isso, irmãos, nesta noite, se você tem alguém preso, você ore para que os ouvidos dele sejam abertos, porque a voz, como de trombeta do evangelho, está tocando para tirar os filhos eleitos de toda a denominação onde tiver. Creia, tenha esperança. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando estamos no culto, a voz está falando aqui. A voz está falando aqui. A trombeta está soando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É que o profeta diz, é que nós estamos muito, irmãos, envolvidos com as coisas do mundo e que não podemos ouvir a voz de Deus. Perdemos será, irmãos? Perdemos será? Perdemos será, irmãos? Como é que fala o... Perdemos, irmão William, como é que diz o... Que não escuta mais, não tem mais... Sabe, perdemos a percepção, o sentido, sabe, a audição afinada para saber, é dó maior. Um músico, irmãos, um músico, um nato, um músico, você sabe, quando a pessoa está cantando, ele sabe que tom ele está cantando, sabe ou não sabe, William? Se ele canta, a pessoa canta afinado, canta bem, pode cantar, ele vai lá e só faz assim, ó, tchan, 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 tá, ó, ela está cantando no tom tal, sabe ou não sabe? Sabe? Uma pessoa que tem ouvido, sabe, que toca o violão lá, ele ouve e fala, está no tom tal, não é assim? Está no dó, está no ré. É um ouvido afinado para o tom das músicas, para a voz. O eleito, irmãos, tem esse ouvido afinado para a voz de Deus. Ele tem esse ouvido afinado para a voz
de Deus. Olha como que o profeta disse, irmãos. Agora, ele voltava a sua herança, um som de trombeta, e saber o que aquilo significava para eles. Agora, se eles ouvissem o sacerdote tocar a trombeta, o ministro, quem que é o sacerdote, irmãos? O ministro. Qual que é a trombeta? A do Evangelho. Amém? Qual que é a trombeta? Do Evangelho. Para nós. Quando eles ouviam, sabiam o que isto significava. Então hoje, nós estamos ouvindo aqui a trombeta. É uma voz. O que é uma trombeta nos dias de hoje? João disse, eu ouvi de trás de mim uma grande voz. Ele disse, como de trombeta. A voz de Deus está falando. O que a voz faz? A voz do Evangelho anuncia a palavra de profecias. A palavra de profecia para nos fazer cientes de. O Evangelho começa a mostrar, irmãos, os eventos modernos que são esclarecidos por profecia. A voz disse, nunca temam a Rússia. A voz disse, nunca temam o comunismo. A voz sempre disse, tema Roma. Tema a cortina de púrpura. Quem que está escutando essa voz? Esse movimento. A voz disse para os eleitos, quando vede estas coisas acontecendo, olhai para cima, a vossa redenção está próxima. Aleluias! O sacerdote tocava a trombeta do Evangelho, e quando eles ouviam, sabiam o que isso significava, sabiam que isso era a sua herança. Não importava onde eles a tivessem perdido, ou quão longe eles tivessem ido, ou o que tivessem feito, eles tinham o privilégio de vir e receber novamente a sua herança. Nós, irmãos, como filhos de Deus, temos uma herança que é nossa. O que te pertence? Já parou para ver o que te pertence? A família inteira poderia vir e receber a sua herança. Assim é nesta noite, diz o profeta. Assim é nesta noite. Vou pular um pouco aqui, ver se você consegue entender. Lembre-se, diz o profeta, lembre-se, ele poderia sair livre, não tinha que pagar nada, não tinha que fazer nada, apenas levantar e ir-se. Aquilo era tudo o que ele tinha que fazer, voltar. E ele, se ele conhecesse o som do quê? Da trombeta. O que o diabo quer fazer? De tudo para deturpar, irmãos, de tudo para hibridizar, de tudo para misturar este som da trombeta. Porque ele sabe que se a trombeta der um sonido certo, e o povo que conhece o meu nome, disse a palavra, fará proezas. Ele disse, se o povo se humilhar e orar, ele disse, eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os seus pecados. E ele disse, esse povo fará proezas. O diabo sabe que um homem e uma mulher, que é um eleito, que é um predestinado, que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ele é o quê, irmãos? Ele é o quê? Ele é um herdeiro dos céus e da terra. E ele sabe que se ele encontrar um homem desse e uma mulher desse, ele não pode segurar ele preso, porque o jubileu já tocou. O evangelho já foi tocado. Amém? A trombeta do evangelho está aí soando. Ouço soar de um vento. Não é assim? Como é que é o som da trombeta?
Nós não cantamos, Adriano? Aí diz o quê? Posso ouvir a trombeta. Você pode ouvir ao clamor final. Iremos ao nosso lar. Que alegria deve estar estes eleitos de Deus. Que alegria deve estar esses eleitos de Deus. Que alegria deve estar esses eleitos de Deus. Irmãos, que júbilo que não deve estar no coração desses eleitos. Satanás chega, é meu. Eu ouvi o toque da trombeta. Em outras palavras, você chegou já tarde. Eu já ouvi. O que precisa ser feito? Nada. O que você tem que fazer? Largar o enxadão desse profeta. Largar a enxada. Largar as coisas e ir para a sua herança. Você tem uma herança. Agora, o que você tem que fazer? Reconhecer o som da trombeta. Mas ele tinha que conhecer o som da trombeta, pois eles eram filhos de Deus. Eles eram filhos de Deus. Jesus disse que o filho permanece sempre na casa. Agora, um servo não fica. Um servo não fica. Lembre-se, ele era um filho, não um servo. Se ele é um filho, ele é nascido um filho. Se ele é um servo, ele é trazido ou comprado. Não há tal coisa como unir-se a uma igreja. Não há, irmãos, não há uma palavra para isso na Bíblia. Você não pode unir-se a uma igreja. A igreja é o corpo místico de Jesus Cristo, no qual você tem que ser nascido pelo batismo do Espírito Santo. Não há tal coisa como unir-se à igreja. Agora, no parágrafo 48, falando sobre filhos, né? Então ele conecta filhos com Apocalipse 17, conecta filhos com a meretriz e vai indo, sabe? E vai mostrando aqui que eu quero acelerar aqui. 47, o profeta disse, Efésios capítulo 1, verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Você crê nisto? Somos servos ou somos filhos? Eu estou ouvindo a trombeta soar. A trombeta, essa voz está dizendo filho. Você pode ouvir essa voz? Eu posso ouvir esta voz. Essa voz está chamando o seu nome. Você ouve? Ela está chamando o seu nome. E é individual. Não é coletivo, irmãos. É individual. Se você está sentado aqui, aonde estiver, esta voz, como de trombeta, está chamando o seu nome individual. Talvez o que está à sua direita, não estou entendendo nada. O que está à sua esquerda, não estou entendendo nada. Mas você vai dizer, ele está me chamando. Ele está falando comigo. Ele está falando comigo. Como eu preguei certa vez, num encontro. E eu falava o nome de uma pessoa, eu não sabia. E eu falava e conversava. Quando terminou a reunião, essa pessoa veio para o altar chorando. Depois, ela testemunhou dizendo, o pastor falava para mim, chamava o meu nome, falava comigo, no meio de tantos, aquela voz falava comigo e eu não pude conter. Falava comigo literalmente. Quem que era que estava falando? Não era eu, era a voz de Deus falando com ela. A voz de Deus nos chama para nos fazer cientes. Eu não sou uma galinha, eu sou uma águia. Eu não nasci para viver no galinheiro. Eu nasci para voar. Eu nasci para ir para cima. Aleluias! Pense, irmãos. Pense nesta noite. Observe isso aqui nesta noite. O profeta dizendo que, agora recorde, parágrafo 48, um servo recebia sua recompensa, irmãos meus, ou seu salário, mas ele nunca era libertado no jubileu. Irmãos, aqui, o servo recebia o quê? Salário. O servo recebia recompensa. Uma cura, uma prosperidade, um bom emprego, um bom salário, mas não sai no jubileu. Não sai. Por que ele não sai? Porque ele é servo.
Um servo não era libertado no jubileu, porque não era um israelita. Ele tinha de ser nascido para poder ser livre no jubileu. Ele tinha seu salário. E muitas pessoas recebem suas recompensas. Por isso que Jesus disse a respeito dos hipócritas. Ele disse, eles têm sua recompensa, mas vocês são diferentes. Isto é o que Jesus está dizendo em São João 8 sobre os judeus. Eles disseram, nós somos livres. Ele disse, os servos não ficam na casa. Os servos não ficam na casa. Mas quando ele lhes deu o nascimento, eles não eram mais servos. Eles eram filhos e cordeiros com ele no reino. Esta é a maneira que é com a igreja. É coerdeira com Cristo no reino. Herdeiro de todas as coisas de Deus através dele. Agora, encontramos que a igreja se afastou na mesma direção que os antepassados. As primeiras organizações de igreja. Isto tem sido desta maneira através das eras. Os servos não serão livres. Eles nunca ouvirão a palavra. Eles não crerão na palavra. Os servos, eles ouviam o som da trombeta. Aquele sacerdote andando pela terra, soando esta trombeta, para que todo homem fosse livre. A trombeta está soando por toda a terra. Sacerdotes e ministros por todos os lugares, homens chamados por Deus, soando a trombeta do Evangelho, chamando os filhos de Deus por toda a terra. Porém, tem aqueles que nunca serão livres, são servos. Mas o profeta disse, cada homem que tivesse nascido, irmãos, olha que coisa, suou, o sacerdote soou por todos os lugares. Qual que era o som da trombeta de jubileu? Liberdade. Liberdade. Liberdade para todas as terras. Cada homem que estivesse nascido como judeu sabia que ele podia retornar à sua herança. Não importava por quanto ele tivesse sido vendido. O que tinha acontecido, ele podia voltar porque ele era nascido na casa. Amém! Nós somos nascidos na casa de Deus. Aleluias! Ele foi nascido na casa de seu pai, mas o servo não sabia o que ele estava fazendo ali. Oh, que coisa! Ambos trabalhando para o mesmo amo, sabe? O mesmo amo, vendido sob o pecado. Muitos pentecostais esta noite estão vendidos da mesma forma. Ó irmão, ele disse, retorne, volte para a sua herança original, todos vocês, virem-se e voltem, é tempo de retornar. Pagão. Ó, o escravo pagão não poderia fazer isso. Ele não conhecia nada acerca daquilo. Ele não... O que é essa voz? O que é esse evangelho? O que é esses cultos? O que é esses cultos falando de pedras vivas? O que é esses cultos falando de Elias numa caverna? O que é isso? O que é isso? Falando esses cultos, falando que ele ouviu um terremoto, ouviu um fogo, ouviu uma tempestade. Não entendi nada. Não entendi nada. Mas tem 7.000. 7.000 que ouviu a voz de Elias naqueles dias, que não beijaram Baal, que não se ajoelharam diante de Baal, e que não vão se ajoelhar nesses dias diante de Baal novamente. Eles não vão. São poucos, igreja, são poucos irmãos, mas que entendem a voz. Pessoas que estão vivendo assim. O que é isso? Mas vai na igreja. O que é isso? Mas é servo. O que é isso? Não, eu estou indo. Como aqueles que saíram do Egito. Quantos mil, irmãos, saíram do Egito?
2 milhões de pessoas saíram do Egito. Não foi, igreja? Quantos saíram do Egito? 2 milhões de pessoas. Por que eles saíram do Egito? Porque eles viram sinais, mas não entenderam nada da voz do sinal. Nada. Sabe quem que entendeu da voz do sinal? Caleb e Josué entenderam que aqueles sinais era para mostrar que Deus cumpre promessa, que Deus cumpre todos os seus compromissos. O Mar Vermelho, irmãos, fechado foi aberto, não foi? Foi ou não foi, irmãos? Quantos creem nisso? Foi aberto o Mar Vermelho. Eles passaram o Mar Vermelho, entraram no deserto. O que era? Fazer uma água virar doce. Para quem, irmãos? Tirou eles daquela escravidão do Egito, que eles não tinham, irmãos, no mínimo de esperança de sair da mão daquele faraó. Eles ficavam assim: quando é que nós vamos sair dessa escravidão? Ninguém nesse mundo, irmãos. Eu estava conversando ontem, com as pessoas. Estão todas desesperadas com esse vírus. Está vindo vacina aí, não está? Para uns é luz no túnel, como disse uma mulher. Para outros é a marca da besta. Para uns, graças a Deus, está vindo a vacina. Para outros, eu não vou tomar. Porque é a China que está fazendo. Não, mas essa aqui é de Oxford, é lá da Inglaterra, mas eles pegam o material da China. Vamos tomar a vacina fabricada pelo Brasil. Qual? A lá de São Paulo, que é do Butantan. Não, mas vamos tomar a da Inglaterra, que é eficaz. Não, mas vamos tomar a Sputnik, que é lá da Rússia. Olha o nome da vacina, Sputnik. O que tem dentro desse Sputnik? Quem sabe o que é Sputnik? É um míssil. Olha o nome que colocaram na vacina. Sputnik. Um míssil. O que será que contém nesse míssil? Não, vamos tomar então a vacina que está sendo feita por quem? São sons incertos, irmãos. É verdade. Nós temos um som certo nessa noite. Nós temos um som certo nessa noite. Dizendo assim: haverá um rapto. Haverá um rapto. Os eleitos conhecem essa voz. Eu conheço essa voz. Ele está me chamando. É uma voz clara. É um som que está despertando a noiva. Pare. Volte. Deixe a escravidão desse mundo. É uma voz nítida. Deixe as modas. Deixe os prazeres. Deixe os deleites. São passageiros. São temporários. Você não está ouvindo, irmãos? Você não está ouvindo? Tal pessoa morreu com vírus. Tal pessoa não tem idade. Estava vendo uma moça de 16 anos. Morreu com vírus. Uma mulher de idade de 80 e poucos anos foi salva, conseguiu passar com vírus. São sons incertos. Antes era assim: os grupos de risco são de maiores idades. E agora, irmãos, sons incertos, trazendo confusão para as pessoas. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem onde ir. Você vai levar seu filho para a escola o ano que vem? Vai? As aulas vão voltar? Vão? Vocês não estão vendo que tem um som incerto por aí? Como é que vai ficar o ano que vem? Ninguém sabe. Os únicos, irmãos, os únicos que têm um som certo
É esse povo chamado Israel espiritual. A trombeta está soando. É uma voz de Deus nesses últimos dias, dizendo: sai dela. Lázaro, sai para fora. O profeta disse que o sacerdote saía. Cada homem que tivesse nascido como judeu sabia que ele podia retornar para a sua herança. Eu quero saber nessa noite, quantos aqui sabem o que significa a sua herança? Será que a sua herança é 400 metros de terra nessa terra? Será que a sua herança é um carro? A sua herança é o trabalho? Que você não sabe se fica, se não fica. Você está trabalhando, de repente te manda embora. Você está ali, de repente vem uma ordem do governo. Vem uma ordem de cima, estão todos aí debaixo dessa armadilha. Será que é essa a sua herança, irmão? Minha herança é isso. Minha herança é isso. Para os filhos de Deus, a herança, irmãos, a herança está lá do outro lado. Um dia serei transformado. Um dia partirei. E deixarei esse mundo para trás. Ó Deus! É hora de despertarmos, sim. É hora, irmãos, de vir para o culto para ouvirmos esta voz falar conosco. Será? Eu estava ouvindo, eu não sabia. Não sei quem que me contou, acho que foi a Isabel que contou. Meu tio Laerto foi preso. Eu não sabia. Fiquei sabendo esses dias, meu tio. Meu pai está aí, irmão do meu pai. Quantas vezes meu pai tentou ajudar esse irmão dele? Quantas vezes dormia com nós lá? Ia apanhar laranja lá? Está preso? Eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes para tirar da bebida, e tirar disso, e tirar daquilo. De repente, uma hora para outra, está preso. Por que está preso? Você fica pensando. Uma hora, irmã, uma hora, você vai ser pego também. Uma hora você vai ser pego também. Está aí vivendo. Ai, aqui e ali. Uma hora você vai ser pego. Talvez você não entenda o que eu estou falando. Meu pai e minha mãe sabem o que eu estou falando. Eu estou aqui como ministro da palavra. Eles sabem do que eu estou falando. Talvez a família saiba do que eu estou falando. Uma hora vai ser pego. E assim é com Deus também. Assim é com Deus. Pode passar 19 anos. Pode passar 20 anos. Deus está vendo. Deus está vendo. Está tudo bem. Está tudo bem. Uma hora dessa sua ficha vai ser puxada. Tá, mas eu quero ser livre. Para você ser livre, você tem que ouvir a trombeta. Você tem que saber os direitos seus. Você tem que saber que se você é filho ou filha de Deus. Aí quando vier o credor, vier, o que você fala para ele? Quando o credor vier, como é que diz o hino? Assim, quando o credor chegar e quiser tomar tua terra, mostre a ele que no Calvário a sua conta já foi paga. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Quando o credor vier, mostre para ele lá no Calvário, minha conta já foi paga. Irmãos, o que o diabo está fazendo?
O profeta disse na mensagem a presença de Deus não reconhecida. Ele disse assim, irmãos, hoje estamos ficando tão preguiçosos. A igreja está ficando tão mundana, tão indiferente. Assim, suas mentes tão desnorteadas com televisão. Se fosse no dia de hoje, ele falaria o que para nós? Ele está dizendo, a igreja está ficando preguiçosa, a igreja está ficando mundana. Ele disse, e tão indiferente. Vem no culto? Mais um. Quarta-feira? Mais um culto. Sábado? Um culto de oração. Domingo? O culto de Santa Ceia foi bom, viu? Eu gostei. Isso se chama indiferente. A palavra de Deus não pegou você e jogou você como Saulo de Tarso. Se a palavra pegou você e jogou você como Saulo de Tarso, é porque você é filho, você não é servo. Você é filho. Que bom que a palavra jogou você lá no chão. Que bom que a palavra jogou você na terra. Que bom que a palavra te derrubou do cavalo. Opa! A palavra jogou eu lá no chão. Falou comigo. Me colocou lá. Me exortou. Fez eu passar vergonha. Que bom. Saulo de Tarso, será que não ficou assim? Não foi nada, não foi só um tombinho, viu? Jogou a poeira assim, né? Ele era o quem? Quem que ele era? Saulo de Tarso. Aqueles homens lá. Caiu do cavalo. Como é que ia ficar a fama dele lá? Saulo de Tarso não sabe nem cavalgar. Estava indo prender os cristãos, caiu literalmente do cavalo. Literalmente caiu do cavalo. O que será que aconteceu? Ele queria falar, era com quem? Era com aquela voz que estava falando com ele. Viu? O que o senhor quer que eu faça? O profeta disse, Saulo, sabe de onde deriva o nome de Saulo? Vocês sabem? De Saul. Saulo, forte. Saulo, grande. Ele disse, Saulo, esse nome não serve para você não, Paulo. Eu vou trocar. Eu vou trocar porque esse nome não fica bem para você. O nome que fica bem para você é Paulo. O que significa Paulo? Pequeno. Ele falou, Senhor, ficou bom esse nome. Ficou melhor. Ele saiu de lá, pequeno. Mas saiu de lá, irmão, pequeno, mas transformado. E com um Deus tão grande, como disse Modegar, que cabe dentro do seu coraçãozinho aí. Paulo, viu? Eu não sou nada. Eu considero como esterco que eu aprendi. Opa! Mudou? Então, se a palavra te pega, irmãos, tira a tua arrogância, tira o teu orgulho, como tirou de Naamã. Tira a sua eu faço, eu fiz. Que a palavra joga você lá mesmo, você sai da igreja assim, meu Deus. Sai assim dizendo, eu sou filho. Eu não sou servo. O servo fica para sempre. O filho fica para sempre em casa. O servo não. Olha, irmãos, o que o profeta está dizendo ali, igreja? Só isso ali, ó. As suas mentes estão ficando o quê, irmãos? Desnorteada com o quê? Com televisão. Nós amamos Suzy. Hoje, sabe quem que eles amam? Eu vou dizer uma coisa aqui. Se vocês querem ouvir, ouça. Se não querem, não ouça. Esse tal de ficar seguindo nesse Instagram, é isso aí, ó. Quantos você está seguindo? Quantos estão se seguindo? Vamos, Luiz. Escuta para você ver. Por que quer ficar famoso? Por que quer ficar conhecido? Diante dos homens. O profeta disse, porque o ser humano gosta de ser o quê?
Você gosta que as pessoas te sigam. Seria melhor quem te seguir? Seria melhor quem gostar de você? Eu não tenho ninguém, como disse o profeta. Mas eu tenho um amigo. Um amigo que nunca me abandona. Caminha comigo. Sabe por quê, irmãos? Os seus seguidores, quantos mil seguidores tem? São tudo cristãos? Todos são cristãos? Por que te segue? Você faz alguma coisa que faz ele virar teu seguidor. A sua mente está o quê? O que ele usou a palavra ali, irmãos? Sabe o que é uma mente desnorteada? Mentes desnorteadas. Maridos e mulheres. Os jovens, a gente tem que pegar os jovens, está naquela idade, né? Agora, o que faz uma mulher casada ter seguidores? O que faz? Você já parou para pensar uma mulher casada ter seguidores? Um homem casado ter seguidoras? O que é isso? O que é isso? Diga para mim que os seus seguidores são tudo cristão. Eu já falei quantas vezes, certos perfis, certas fotos, é o dia inteiro. Não tem problema não. Vamos lá. Nós amamos Suzy. E o quê? E umas coisinhas assim. E ficando em casa. Isto mostra onde o coração das pessoas está. Essa voz, para mim, irmãos, é clara e audível. É nítida. É para você? Você está escutando essa voz como uma trombeta dizendo: sai, pare de. Isso mostra onde o coração das pessoas está. E você pode lhes dizer que estas coisas estão erradas. Acham que você está louco? O que é isto? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Será que você parou para pensar o que é deleite? Eu estava falando para minha esposa esses dias, irmãos. Sento com ela, tenho sentado e conversado, e falado, e chorado e falado. Deleites. Você sabe o que é deleites? Deleites. O seu coração está deleitando naquilo. Eu acho que foi Davi que disse: o meu coração deleita-se no Senhor. Deleite é dedicar. Deleite é, irmãos, é uma sensação de contentamento. Deleite é uma sensação de quê? De contentamento. Algo que está te satisfazendo você. Aquilo te satisfaz. Aquilo te satisfaz. Aquilo causa em você uma sensação de satisfação. Aquilo ativa os hormônios. O ser humano é feito de hormônios, o corpo dele tem hormônios. E os hormônios da satisfação, ele é ativado no corpo. Ele é ativado no corpo. Aquilo traz prazer, alegria. Por isso, que quem está ansioso come. Por que ele come? Aquilo está ativando algo nele.
come. Eu não estou generalizando, mas estou fazendo vocês sensibilizar. Você tem dentro de você esse hormônio. Então, esse hormônio é chamado endorfina. É um hormônio que é ativado pelo prazer e o seu corpo sente aquilo. Aí vem Davi e disse, olha lá para você ver, em quem ele deleita-se. Olha lá. Deleitar-me, aonde, irmãos? Terei prazer, aonde? Terei satisfação, aonde? Sabe quem que eu quero que ative os meus hormônios? Jesus Cristo. Sabe quem eu quero que me dê prazer? O Senhor. Deleitar também no Senhor. Deleita-te também no Senhor. E te concederá o quê? Você tem desejo no seu coração? Você tem desejo no seu coração? Tem? Qual que é o desejo do seu coração? Se você tem, deleita-te no Senhor. O que ele disse, irmãos? Vamos lá? Vamos seguir o Espírito? Você está sendo abençoado? Volte lá. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Está vendo? Olha lá. Leia lá. O maior deleite que conheço é estar em oração, até que possa me conscientizar que estou na presença de Deus e reconhecer isto. Penso que essa devia ser a emoção da igreja. Que culto! O que fez o culto? Eu entrei na presença de Deus. A palavra de Deus falou comigo. Eu ouvi a voz. Ela falou comigo. Estava na presença de Deus. Amém? Vocês estão entendendo, igreja? O que Deus quer de nós nesta noite? Eu não quero sair deste culto igual eu entrei. Ele disse, no parágrafo 55 da mensagem Retorno e Jubileu. Outros, ele disse, não conhecem o som da trombeta. O escravo está amarrado. A Bíblia diz, de geração a geração. Você já imaginou um filho nascer, irmãos meus, na escravidão? O pai é escravo, o filho faz o quê? Nasce escravo, o neto nasce escravo. Cada um que entrasse naquela cidade e comprasse propriedades, ele ficava amarrado. Ele não podia remir sua propriedade no jubileu. Ela não era liberada. Ele não podia redimi-la. Ela permaneceria de geração a geração com aquele que a tivesse comprado. De geração em geração. Isto é o que as Escrituras dizem aqui. Ele tinha que permanecer naquela cidade com sua propriedade, pois era ali que estava a sua herança. Estava na cidade. Ele não era livre para regressar porque ele a tinha vendido. Nesta noite, nós vamos entrar mais nisso aqui, se Deus permitir. Pode ser que este, irmãos, seja o último sermão. Eu não sei. Só sei que estamos nas horas finais. Se Deus falou conosco hoje, comigo, contigo, com a tua família, levante a sua mão onde você está. Lembre-se que é uma voz mansa e suave. Fala, Senhor, eu
quero me conscientizar que estou em tua presença. Eu sei que o Senhor nessa noite falou de uma forma especial para todos nós. Pai, eu apenas me rendi em tuas mãos e me entreguei. E que o teu povo, que está ouvindo esta voz, nesta noite, possam ser livres. Que essa irmã, que esse irmão, que essa família largue a escravidão do pecado. As mentes desnorteadas, entorpecidas por estas coisas. Seguidores aqui, seguidores ali. Pai, o mundanismo entrando na igreja, a igreja ficando preguiçosa, porque está em deleites. Mas o maior deleite para um cristão é a palavra, é os cultos, é ouvir os hinos, é orar. Somente o teu Espírito pode fazer isso nessa noite. Como disse o profeta, a gente prega, mas parece que eles não ouvem. Será que alguém aqui, ou alguém lá, está dentro dessas cidades muradas que não pode ouvir o som do jubileu, da trombeta do Evangelho? Pai bendito, mas aqueles que podem, aqueles que são treinados, a voz está falando o nome deles. A voz está te chamando e dizendo: filho meu, pare com isso. Filha, pare, saia o quanto antes. Pai, oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa noite seja um marco na vida desta irmã, deste irmão, desta família. Seja quem for, qual for que ouviu a voz. Saia daqui diferente nesta noite. Largando e crendo na libertação. Crendo que tem uma herança. A maior herança. Ó, querido e poderoso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você ame ao Senhor mais e mais nesta noite. E se renda a Ele. E deleita-te no Senhor. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. Tenha a sua satisfação não nas coisas desta terra. O que é que você mais gosta de fazer? Selecione nesta noite: eu gosto, mas gosto, mas gosto. E coloca isso abaixo de Jesus Cristo. E coloque Jesus Cristo acima de todos os outros deleites, de todos os outros prazeres na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo, Pai, vivificador, traga, como trouxe nesta hora a tua palavra. Pois nós, Pai, agradecemos ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor. Temos ouvido esta voz e tem falado conosco. E tem falado conosco. Falou com você nesta noite? Falou de uma forma especial para você nesta noite? Falou para você, irmã? Falou para você, irmão, nesta noite? Te jogou no chão? Irmã, essa voz te colocou no chão? É porque ela quer mudar o seu nome de Saul para Paulo. Nós às vezes entramos na igreja com o peito estufado. Você entra na igreja e se assenta com o peito estufado. Se entrasse mais humilde, se entrasse mais dizendo assim: eu mereço, Pai. Eu não mereço. Não sou nada, Senhor. Eu quero a tua graça nessa noite. Eu quero o teu perdão nesta noite. Se você entrasse
entrasse dizendo: ó Senhor, eu quero receber nessa noite uma porção, tem misericórdia de mim. Você iria entrar e ia dizer: Senhor, como a rainha Esther, toca-me com o cetro. Perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Eu estou aqui porque a tua graça, a tua misericórdia me sustentou. A tua graça e misericórdia me trouxe. Era me ter morrido, era me ter sido destruído, mas o Senhor me guardou, mas o Senhor me trouxe. O Senhor me deu uma chance. O Senhor estendeu as tuas mãos. Que arrogância, que petulância, Senhor. Pensando que... Mas é a tua graça. Você teria um culto, irmão, totalmente diferente, porque você seria grato. Você lavaria os pés de Jesus como aquela mulher com lágrimas. Você lavaria sim. Você ia lavar sim. Você ia lavar os pés de Jesus como Abraão lavou lá na tenda. Sim, corre lá, Sara, pega o novilho, pega a manteiga, Sara. Deixa eu lavar os pés de Elohim, Sara. Olha, ele está aqui, Sara. Eu não sou digno do que entre em minhas moradas, mas diga uma palavra e meu servo será curado. Às vezes, igreja, pensamos que entramos aqui de forma assim: eu estou louvando a Deus, eu estou adorando a Deus, eu estou cultuando a Deus. Entramos aqui, irmãos, como os anjos na presença de Deus, com asa que cobre o rosto, com asas que cobre os pés. Oh, Senhor, obrigado. O Senhor livrou a minha filha. O Senhor guardou. Obrigado, Senhor. Eu não sou nada. Eu não consigo vigiar. Eu não consigo guardar. Eu não consigo nada. O Senhor me livrou do acidente. O Senhor guardou aqui. O Senhor guardou lá. Por isso estamos louvando ao Senhor. Por isso estamos dizendo nessa noite: obrigado, Senhor. Você, irmã, que está acompanhando aí, irmão, aí aonde, na sua casa, onde você estiver. Sabe o que eu penso? Que me sente no coração, que tem irmãos que, se pudesse, sairia agora da sua casa e viesse aqui para ajoelhar nesse altar aqui. Ajoelhar aqui um pouco e dizer: Senhor, até quando vai ter esse lugar aqui que nós podemos vir? Porque esse mundo está incerto. Onde eu posso vir e ter um lugarzinho, onde eu posso vir para reunir. O Senhor, como disse Salomão, o Senhor recebe isso? Recebo. Aleluia. Vivifica, que teu Espírito vivifica.